morning and the first thing that I heard was a song outside my window and the traffic wrote the words. Oi, eu tô aqui no quintal da minha casa e aqui eu vou contar um pouquinho sobre uma espécie de peixe muito interessante que consegui encontrar no Riacho Grande. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre os mussuns. Apesar de muitas vezes serem chamados popularmente de enguias, os mussuns não são enguias verdadeiras. As verdadeiras enguias pertencem à ordem Anguilliformes, enquanto os mussuns pertencem à ordem Simbranquiformes. Ou seja, apesar da aparência semelhante, esses grupos não são tão próximos evolutivamente quanto muitas pessoas imaginam. Algo interessante é que a semelhança ocorre principalmente por causa de um fenômeno chamado de convergência evolutiva. O que acontece é que organismos diferentes acabam evoluindo formas corporais semelhantes, quando vivem em ambientes parecidos ou acabam ocupando funções ecológicas semelhantes. No caso dos mussuns e das enguias verdadeiras, ambos possuem um corpo alongado e cilíndrico, adaptado para deslocamento em ambientes estreitos ou com vegetação densa. Em relação ao seu corpo, os mussuns possuem diferenças físicas importantes quando comparados com enguias verdadeiras. Uma dessas diferenças é a ausência de nadadeiras peitorais. Enguias verdadeiras normalmente possuem pequenas nadadeiras peitorais, logo atrás da cabeça. Já os mussuns não possuem essas nadadeiras. Outra diferença importante está na presença reduzida ou quase ausente de nadadeiras dorsal, anal e caudal. Em enguias verdadeiras, essas nadadeiras costumam formar uma estrutura contínua ao longo do seu corpo. Nos mussuns, por outro lado, essas estruturas são muito reduzidas, ou mesmo ausentes. Outra diferença importante está relacionada ao seu sistema respiratório. Os mussuns possuem adaptações que permitem respiração aérea facultativa. Isso significa que podem respirar diretamente o oxigênio do ar. Esse processo ocorre por meio de regiões altamente vascularizadas na cavidade bucofaríngea, ou seja, esses peixes literalmente sobem à superfície para respirar ar quando necessário. Essa adaptação permite que sobrevivam em ambientes com baixa concentração de oxigênio dissolvido na água. Entre esses ambientes podem estar brejos, lagoas rasas e áreas temporariamente alagadas. Algo extremamente interessante é que os mussuns podem sobreviver por períodos relativamente longos fora da água, para a média de algum peixe comum. Isso acontece principalmente em ambientes úmidos. Em algumas situações, podem até se deslocar pelo solo em busca de novos corpos d'água. Em relação aos alevinos dos mussuns, algo curioso vem durante os estágios iniciais de seu desenvolvimento, em que os alevinos costumam apresentar uma coloração mais clara, praticamente transparente, que é possível enxergar o seu interior e órgãos. Outra característica extremamente curiosa envolvendo os mussuns está relacionada ao seu sistema reprodutivo. Em algumas populações, ocorre o hermafroditismo sequencial. Isso significa que indivíduos podem mudar de sexo ao longo de sua vida. Esse tipo de adaptação pode aumentar as chances de sucesso reprodutivo em ambientes com baixa densidade populacional. Algo curioso sobre esses peixes vem em relação ao seu nome de mussum. O que é curioso é que ele possui origem na língua tupi. Esse nome provavelmente faz referência direta ao formato alongado do peixe. Ou seja, trata-se de um exemplo de como muitos nomes populares da fauna brasileira possuem origem em línguas indígenas. Algo curioso envolvendo o nome mussum aparece também na cultura popular brasileira. O comediante Antônio Carlos Bernardes Gomes adotou o apelido artístico de Mussum, justamente por causa da associação com o peixe. Esse apelido surgiu inicialmente dentro do grupo humorístico Os Trapalhões. A escolha do nome tinha relação com o estilo humorístico marcante do artista. O seu estilo era marcado por ser esperto, malandro e difícil de pegar. Então, esse estilo de humor foi associado ao peixe mussum, que é um peixe conhecido por ser escorregadio, ágil e, justamente, difícil de pegar. Algo curioso é que o apelido acabou se tornando tão popular e tão icônico que muitas pessoas associam imediatamente o nome mussum ao comediante, antes mesmo de pensarem no peixe. Em relação ao habitat desses peixes, eles costumam viver próximos ao fundo de ambientes aquáticos. São considerados peixes bentônicos, ou seja, passam grande parte do tempo próximos ao substrato ou mesmo enterrados. Esse comportamento contribui bastante para sua eficiência como predadores de emboscada. Em certo sentido, os mussuns representam um exemplo bastante interessante da adaptação a ambientes aquáticos instáveis, sendo peixes altamente especializados para sobreviver em condições que seriam extremamente difíceis para outras espécies de peixes de água doce. E com isso, conseguiram até mesmo uma espécie de homenagem,
como nome de um humorista famoso.